É campeão, minha gente. Diogo Moreira é campeão da Moto2, primeiro título mundial de moto velocidade do Brasil. A gente estava na expectativa. Dito e feito, o nosso piloto confirma a conquista da taça da Moto2 numa final de campeonato aí tensa, mas que se desenhou toda favorável ao nosso representante brasileiro. Podcast histórico começando aqui, trazendo todos os destaques da conquista de Diogo Moreira na Moto2, claro, GP de Valência da MotoGP também e de mais destaques do motociclismo mundo afora. Eu sou Carlos Costa, te convido já a mandar a sua mensagem, deixar o like, se inscrever, ativar as notificações, abrindo para geral. Temos aqui Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Salve Felipe, salve Guilherme. Guilherme Longo, repórter do motorsport.com. Eles vão me pedir a licença, vocês já devem estar vendo na tela. Algo de diferente. Uma luminosidade um pouco maior aqui no nosso podcast. Afinal, ele, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN, prometeu e cumpriu. Fausto, eu vou passar a bola pra você já com o seu novo hairless style aí. Hairless. Dar as boas-vindas. Fala, Fausto. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Guilherme Longo, bom dia Felipe Mota. Vou pedir licença pra mudar a saudação, vai ser... Salve Diogo Moreira, campeão do mundo! O pior que eu pensei em trazer uma vuvuzela pro programa de hoje. Não, mas aí não dá. Não dá pra competir. Segunda bateria. Excelente, Fausto já chegando com todo o estilo, inclusive remetendo a comemoração do Diogo pós-título com muita brasilidade, né, Guilherme? Seja bem-vindo. Salve, salve, galera. Um podcast histórico, como o Carlos bem disse, né? Não tem como a gente não ficar feliz ontem na hora da conquista. Eu fiquei muito emocionado vendo aquilo e principalmente vendo o Diogo, que foi muito jovem para a Europa, comemorar da forma mais brasileira possível, né? Celebrando com a história do esporte. Você tinha ali uma fileirinha que tinha Pelé, tinha Rivaldo, Neymar e tinha mais um. Ronaldinho, não é? Ronaldinho, isso. Então, maravilhoso ver aquilo. Foi um fim de semana tenso, intenso, do jeito que a gente não esperava, uma performance a partir de sexta-feira bem abaixo do que a gente estava esperando, né, para ter um fim de semana tranquilo, mas o título veio e depois a gente vai falar do Manu Gonzalez também com um certo requinte de crueldade para ele. Pois o destino não sorriu para o espanhol, até, de certa forma, um karma aí para ele, mas a gente aborda o Manu Gonçalves na sequência. Felipe, seja muito bem-vindo. Festa brasileira de Diogo Moreira, Macacão Dourado, Marc Marques por ali. Olha, teve de tudo essa celebração, vamos colocar dessa forma, e essa consagração também do nosso representante brasileiro, que, aliás, conseguiu a maior virada da história da Moto2 enquanto este briga por título. Seja bem-vindo, Felipe. Fala, Carlos, Gui, Fausto, galera ligada aqui no podcast. Não, foi lindo, né, cara? Porque foi uma corrida tensa, obviamente que houve um momento que quando o Manu tava meio encaminhado, né? Você perceber que, assim, ganhar a corrida não era nem uma questão de observar o Diogo, era de observar o Manu. O Gonzalez, ele não ia chegar ali em primeiro e de repente quando ele começa a cair, você sabe, acabou, fim de papo. Mas foi muito bonita a comemoração, esse lado brasileiro na comemoração. Eu assisti novamente com meus filhos, era muito engraçado, porque daí eu usava isso para explicar não só o valor da vitória da Moto2, do Diogo, mas olha ali a camisa do Pelé, olha ali a camisa do... Entendeu? Essa coisa de vários elementos brasileiros. Teve muita coisa emocionante, é legal ver o Alex Barros festejando. Sim. Também. Eu me emocionei bastante com aquela imagem. TV italiana usando música do Senna, achem cafona ou não, emocionou muita gente. E para mim teve um momento pós ali que o Diogo vai dar uma entrevista e uma lágrima escorre. Assim, a gente ressaltou o quão focado ele é, o frio, sereno. E eu acho que até essa comemoração parecia uma lágrima encabulada, sabe? É como se o Diogo tivesse internamente até no constrangimento de tô mostrando aqui uma lagriminha e ela desceu devagar, cara. Foi aquela descida que quase voltou, assim. É isso, ela quase escala, né? Putz, que demais, que bonito. Foi muito bonito, assim, muito bonito. O esporte consegue nos levar para outros lugares, né? Assim, de emoção, e a gente como fã só agradecer e acompanhar. Não, arrepiou mesmo. Eu acho que esse é um termo que se aplica pro momento de celebração da conquista, que acabou, assim, pela tensão, né?
nunca acaba até que termine, mas Nossa, ela foi encaminhada, desde a classificação eu diria. Fausto, vou jogar pra você analisar também a ação de pista, porque o Diogo também jogou com o regulamento, vamos colocar dessa forma, né, Fausto? Pois é, mas foi um fim de semana de angústia, né? Porque o Diogo na sexta-feira foi bem na manhã, ficou no top 5 e tal, não era a preocupação dele estar entre os primeiros, mas estar ali próximo. O Manuel Gonzalez ficou na frente dele, porém, no treino de sexta-feira ele recuou para 19º, né? Então, ele teve que passar pela repescagem, passou em terceiro na repescagem. O Manuel Gonzalez largou da segunda fila e ele largou da terceira fila. O importante para ele era marcar o Gonzalez e foi o que ele fez, né? E, assim, a corrida em si, foi muito tensa para nós, porque a gente sabe a vantagem que ele tinha, todos sabíamos, né? Porém, corridas pode acontecer de tudo. Você viu no primeiro treino da manhã, o Adrian Huerta saiu com 2 voltas, quebrou os 2 braços, quebrou as 2 mãos, sabe? Companheiro de garagem do Diogo. Então, esse tipo de situação pode acontecer um problema técnico, pode acontecer muita coisa, pode sair da pista. Um outro piloto, ele largou na 9ª posição, né? Ele largou no meio do bolo, numa pista de 12 metros, cheia de espanhóis, na casa dos espanhóis, com um espanhol brigando pelo título. Então, foi tudo muito tenso e o Diogo, acho que como o Felipe falou, deixou escapar uma lágrima, ele parece meio finlandês, né, cara? Ele tem uma ascensão, assim, ele é muito frio, muito sereno, impressionantemente, para mim, espantosamente sereno. Sabe? Mas é o jeito dele e é o jeito que o levou a conquistar o maior título da história do Brasil motociclístico. É o maior título da história do Brasil motociclístico. E se você considerar o esporte a motor em piso de asfalto, é o maior título desde Ayrton Senna em 1991. Aí me mandaram a mensagem, não, mas tem o de Graça, tem o Lucas Moraes, tem o Nelson Piquet, mas em importância, é o maior título brasileiro em muitas décadas, né? E a forma como foi conquistado, na entrevista de quinta-feira, não falaram em Moto2, achei muito triste. A entrevista de quinta-feira pode ser melhorada, precisam de um roteirista bom como nós para organizar aquilo lá. E foi um chinês de 12 anos que perguntou, mas vem cá, e o título da Moto2, quem vocês acham que é o favorito? Quem é que vai lidar melhor com a pressão? Precisou um chinês convidado de 12 anos, campeão mundial da Moto4 190, fazer uma pergunta dessa. E quem melhor respondeu foi o Pedro Acosta. E o Acosta respondeu daquele jeito dele, né? Que não faz questão de ser agradável, né? Ele falou, o Diogo reuniu essa vantagem, soube lidar com a pressão durante todo o campeonato, especialmente a segunda metade. Então agora é correr para o abraço, é correr para botar o título no bolso e levar para casa. E foi o que aconteceu. Quem estava sob pressão? Manuel Gonzalez, né, que ainda continua com teorias de que deram um pneu defeituoso para ele de propósito, porque o Grande Prêmio Brasil, porque o passaporte. Continua essa situação e certa parte da imprensa espanhola embarca. Porém, não foi ontem que o Diogo ganhou esse título. Ele ganhou em outras corridas e ele conseguiu superar 61 pontos de atraso, que é um recorde histórico. Vou ter que jogar de novo aqui. Recorde histórico e assim, quem caiu na Malásia? Foi o pneu? Não, foi o condutor da moto, né? Foi o Manuel Gonzalez. Então, essa choradeira... Quem hackeou o sistema, condiz, né? Pois não condiz com a importância do momento. Os espanhóis já ganharam vários títulos para o campeonato. Concordo que para o campeonato, globalmente, foi muito bom, né? Mas o Diogo fez por merecer o tempo todo. Então, não adianta chorar, o título é nosso e que sirva de referência para que as nossas empresas apoiem os nossos pilotos, coisa que não acontece. O Diogo não tem um apoio de empresa nacional, não tem nenhum. Ele e outros pilotos que podem seguir o caminho que ele seguiu com o sucesso que obteve, que conquistou por mérito dele. Mas a gente precisa fazer isso com mais frequência, com mais estrutura e, sobretudo, com mais apoio empresarial. Se há apoio para a Fórmula 1, para equipes estrangeiras, tem que ter muito mais apoio para um brasileiro numa equipe que pode dar a ele um título mundial no motociclismo. Parabéns ao Diogo Moreira, melhor piloto da história do Brasil nesse momento. Parabéns também ao Alexandre Barros, citado por vocês, que esteve lá
parabenizando, batendo palmas para o Diogo, e quem engatou a primeira marcha na carreira internacional do Diogo foi o Alexandre de Barros, com a ajuda da Estrela Galícia, convencida pelo próprio Alexandre de que o Diogo era uma promessa que valia a pena apostar. Tá aí o resultado. Foi assim, do ponto de vista cronológico, não é uma passagem de bastão, mas simbolicamente dá pra sim interpretar, embora a gente sempre faça aqui todo o destaque devido ao Eric Granado, né, que nos representou e nos representa. Agora, com o fim da Moto E, a gente tem que ver os rumos aí do Eric, mas, assim, o Fausto citou a virada. Eu até brinquei com o karma do Manuel Gonçalves, porque ele tá chorando muito, a meu ver. Até entendo a irritação dele, mas quando a gente olha a trajetória do Manuel Gonçalves na Moto2 contra a trajetória do Diogo Moreira, não tem muito debate, né? Ano de novato, campeão, não tem conversa aqui. Não tem. E quando a gente olha a chegada do Manu Gonçalves, né? É o 4º ano dele na Moto2, ele chega como campeão mundial, vindo das categorias de apoio do Mundial de Superbike. Tem isso, ele não fez a escada completa do Mundial de Moto Velocidade, ele veio do Superbike. E quando a gente olha a segunda metade da temporada do Diogo, especificamente, né? A gente tá falando dos 61 pontos que o Diogo tirou, a maior remontada da história. Isso foi no GP da França, que era a 6ª etapa do campeonato. Desde então, você vê as trajetórias completamente diferentes um do outro. 6ª etapa, então teve 16 corridas depois, incluindo a de ontem. O Diogo teve o seguinte, 4 vitórias, mais 5 pódios, 2 corridas fora do top 10 e 2 abandonos. O Gonçalves, nas mesmas 16 corridas, só teve 1 vitória, outros 3 pódios. Então, 4 vezes que ele foi no top 3 contra 9 do Diogo. A diferença de consistência é muito grande. Exato, a crescente do Diogo é impressionante. Tirando a corrida da Catalunha e agora a de Valência ontem, paulatinamente, no segundo semestre, o Diogo foi só top 5, top 5, top 5, top 3, vence. Então, assim, é uma performance inquestionável. Tanto que o Diogo ontem, no pós-corrida, dá uma cutucada no Gonçalves, sem citar ele, né, mas com base nessas declarações todas, falou assim, cara, eu ganhei o campeonato. Não é porque eu não estou indo para a MotoGP por causa da minha nacionalidade, é porque eu ganhei o campeonato. E é isso, o Diogo mereceu ganhar o campeonato. Vence numa campeonato de pontos corridos quem é mais consistente. Quem foi o mais consistente? O brasileiro. Não, peraí. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho isso maravilhoso da nacionalidade. Então, você lidou bastante com espanhóis, hein? Porra, então, de repente, o Brasil é a meca do mundo das rodas. Não, maravilha. Ele está lá pelo fato de ser brasileiro. Somos apenas cães vira-latas. No caso, não os brasileiros. Quem tá falando isso pro Diogo? Cara, isso é patético. Isso é patético, cara, porque assim, o cara tá andando se ele fosse o 22º da Moto2, nossa, ele é o 22º na classificação na Moto2 e chegou a MotoGP, eu ia falar, não, se vamos citar um caso, Somkhat Chantra. É isso. O Diogo não é o Chantra. É isso. Mas aí os caras... Inclusive substituto. E aí o que eu ainda bem, né? Mas o que eu acho engraçado é o papelão de ouvir de espanhol... Questão de nacionalidade. Na MotoGP. Não. Peraí. O mundo tá louco. Daqui a pouco vai ter um britânico na Fórmula 1 falando assim, poxa vida, hein, esse holandês aí... Pra não citar brasileiro, vai Max Verstappen, e eu não tô comparando o Diogo hoje ao Max Verstappen. Tomara seja. Mas assim, são casos... esse holandês aí tá na Red Bull por causa da nacionalidade dele, porque voltou a ter um GP na Holanda. Depois de 20 anos, 30 anos, tem um GP da Holanda, tem um tal de Max Verstappen, e tá o Russell e o Norris reclamando. Catacoquinho, né, cara? Não tem nada a ver, é patético. Porque eu acho que tem coisa que você tem que ter... É que nem recentemente viralizou aquela história do Leão e do Oswaldo de Oliveira falando do Ancelotti. A coisa da vergonha alheia. O cara espanhol falar isso é passar um recibo. Ele tinha a oportunidade de sair maior do ponto de vista moral, Manu Gonçalves, dando todo o crédito. Sim. E, assim, elevando o sarrafo do Diogo para, assim, elevar a si próprio, inclusive, e aí ele faz essa pataquada. O argumento dele que deu a origem a tudo isso é ridículo, que ele fala o seguinte... algumas nacionalidades dependem só do passaporte para chegar na MotoGP. Quando você é espanhol, você tem que ser o melhor dos melhores. Ele fala como se a gente tivesse um brasileiro por ano no Mundial. Então, esse ponto que ele traz, ok, de fato é verdade. Por ter muito espanhol, sim, você tem que ser um dos melhores do espanhol. Mas
o fato de você ser o melhor dos espanhóis já te garante alguma coisa, porque tem essa... E não precisa ser o melhor, hein? Você pode ser um top 5. Tem espanhol pra caramba ali, cara. Dá pra pegar vários. Né? Exato, pô. Tem um monte de espanhol, mas claro, a rivalidade é que nem você ser da seleção de natação dos Estados Unidos numa Olimpíada. É difícil você ganhar o campeonato americano. Legal, mas ainda assim você vai comparar a estrutura. No caso ali é território aberto. No caso do mundo de moto ali, de MotoGP, Moto2, Moto3, Dorna e tal, a gente tá falando de um ecossistema muito particular. E parabéns pra eles. Sim. Ninguém aqui tá com um biquinho, ai, que sacana. É porque Ele caramba. tá com biquinho. Exato. E sabe o que ele faz com o biquinho? Eu não vou responder, você que responda, mas eu acho que você entendeu onde eu quero chegar. Essa fica para você, Comentem abaixo. Ouvinte. O biquinho do Mano Gonçalves. Exatamente, comentem aqui que a Como gente o Carlos quer... gosta de falar, com civilidade, por Com favor. civilidade, Claro. O Felipe levantou uma bola perigosa, mas Muito. registrando chats da última edição. Eu fico indignado. A gente teve aqui, ó, o Ivanildo Rodrigues mandando corrida aqui em Goiás, em 2026 vai ser uma loucura com o Diogo Moreira no grid. Inclusive, Manuel Gonçalves, o senhor está mais convidado para vir assistir o GP do Brasil aqui em Goiânia. Eu acho que ele vai estar no grid no ano que vem, não vai? Imagino que sim. Zé Eduardo Tomás, não sei, né? Vai que a depressão dele é grande, a lá Hamilton e Abu Dhabi 2021, mas enfim, seguindo aqui nos No chats. momento tá confirmado. José Eduardo Tomás, 584, sempre conosco ali nos chats do podcast. Salve, galera do canal. Diogo, além de ser campeão da Moto2 esse ano, na próxima temporada vai dar trabalho na MotoGP. Inclusive, a gente vai falar da classe rainha, é claro. Mas, registrando mais um chat aqui, a gente tem o Jefferson Ribeiro 2007, Brasil campeão na Moto2 e pronto. É isso. Conquistou o título, bicho. Choro é livre, esse é o recado que eu tenho pro Manu Gonçalves. Perdeu uma oportunidade de sair maior, assim, porque, claro, ele queria conquistar o título, perdeu e é do jogo. Ele tentou fazer Se tem joguinhos... uma coisa que esporte a motor tem, é gente que não ganha. E ele tem que entender isso, sendo espanhol, finlandês, tailandês ou o que quer que seja. Fala, Fausto. Só um adendo em relação a isso. Se a gente olhar o grid da Moto2, são 16 espanhóis. Tá? O outro país, a Holanda, tem 2. O Japão tem 2. A Itália tem 2. É 16-2. O Brasil tem 1. Se você for olhar o grid da MotoGP, é 10-7 para a Itália. Mas o grid da Moto2 é de 16-2. Então, assim... não, porque o espanhol é uma desvantagem. Pô, é uma desvantagem até certo ponto, porque é 16-2. Então tem 16 espanhóis lá. A Espanha tem mais de 10 circuitos homologáveis para campeonatos, tem escolas de pilotagem. Então eles merecem estar onde estão, eles merecem ganhar a maioria dos títulos, porque tem uma estrutura invejável no melhor sentido da palavra, né? Então, nós gostaríamos de ter uma estrutura assim. Nós temos exceções à regra, exceções da Yamaha, né? Na Copa R15, que é uma grande novidade para garotos mesmo, a R3, a YZ Cup, a Junior Cup da Honda, a CB também. Então, a gente tem copas de promoção que estão na esteira. Vamos ter a Latinoamérica, que estão no caminho que a Espanha vem fazendo e superando a Itália já há muitas temporadas. Então, o fato de você ter a nacionalidade espanhola, ela é um contratempo até certo ponto. Porque se você tem 10-7 na MotoGP, só tem um português que não vai ter mais, tem um de língua portuguesa que vai ser o nosso, mas se você tem 16-2 na Moto2 e você for olhar a Moto3 também, tudo isso, né? O pódio da Moto3 foi o quê? Vitória espanhola, vitória italiana e vitória espanhola também na Moto2. Então, eles têm méritos para estarem onde estão. Mas criticar, assim, pneu defeituoso, os pneus são sorteados. Teorias da conspiração, já tivemos várias, mas não reconhecer o mérito do adversário é pior, né? Acho que conta contra você em termos de prestígio, em termos de credibilidade, que é o que está acontecendo, e a gente espera que seja uma nuvem passageira e que os espanhóis se conscientizem de que o brasileiro foi o melhor da Moto2. E se não se conscientizam, os italianos vão lá e falam para eles, porque para os italianos nós somos os melhores da Moto2. E o Marc Marques comprovou isso quando foi lá, e antes disso queria levar o Diogo para a Ducati, quis levar o Diogo para a Ducati, forçou para o Diogo estar lá. Então, esse reconhecimento é praticamente universal, à exceção de certa parte da imprensa espanhola. Bom, aí eu tenho um recado aí para os torcedores, jornalistas espanhóis. Estamos aqui brasileiros, italianos, japoneses e afins
reconhecendo o que deve ser reconhecido, que é a matemática do campeonato da Moto 2. Não, e até aliviando um pouco a única coisa do Manu Gonzalez, quando você está jogando um título, eu acho que o trash talk é importante. Sim. Se ele for por essa linha achando que ia desestabilizar o jogo por qualquer motivo, é jogo válido e eu gosto de piloto que usa desse expediente. Acho um argumento meio besta, mas... Vai que, né? Se foi a estratégia dele, é legítima, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, pô, que papinho besta, hein, meu amigo? Esse aí não colou, mas tudo bem. Mike falou besteira, falou. O trash talk tem que ser bem feito, você tem que saber jogar com o mental do teu adversário, coisa que ele não soube fazer. Pois é, mas foi, assim, o fim de semana em que o Diogo construiu... Às vezes eu me pego olhando aqui o Fausto na tela e falo que isso é maravilhoso. Fausto, daqui a pouco a gente tem que fazer, assim, as 3 associações que a gente fez ao olhar o Fausto. Aliás, eu já tenho uma aqui na cabeça. Comentem abaixo. Convido você a mandar aqui no chat Fausto o quê? Luthor, enfim. Eu tenho um. Manda já. Eu, quando olhei o Fausto, sabe quem veio na minha cabeça? Isso marcou minha adolescência, Fausto. É uma coisa bem importante, é um elogio. Dalsin do Street Fighter, Excelente. cara. Round 1, fight! Eu acho que você nunca jogou, não sei se você já jogou Street Fighter, Fausto, mas procura o Dalsin. É um lutador indiano, então tem ali uns elementos hindus, exato, homem de elástico, exato. Uá! Brap! Yoga Flame, Yoga Brap! Guilherme, e você, qual é a associação? Como o Fausto tá vestido de azul desse jeito, acho que a maioria aqui não vai saber, mas tem um filme de animação chamado Megamente. Sim. Que o Fausto, se pintar a cabeça de azul, fica igual. Boa. Ô Fausto, eu citei o Luthor aqui, você, a quem você se associa? Quem você gostaria, exato. Eu gostaria de ser o Dalai Lama, mas eu sou o contrário. O Diogo tá muito mais para Dalai Lama do que eu. Mas eu gostaria de ser... O que me lembra esse corte, até que não ficou ruim. Achei que minha cabeça ia ficar toda meio desencontrada de pancada. Ainda bem que eu usei tá bonito, Fausto. Né? Ficou redondinho e tal. O que me vem à lembrança, a cabeça raspada, é o Kung Fu, o David Carradine, que não é da época de vocês. Boa. Pegue o seixo na minha mão, pá! E quando ele pegou, opa, virou Kung Fu, passou de faixa, mudou de fase. Eu lembro desse seriado. E lembro também do Bambu da Sorte, que também orientou, que eu coloquei um, ganhei de presente, depois coloquei 2, coloquei 3, coloquei 4, coloquei 5, coloquei 6, coloquei esse mini aqui, que está crescendo. Então, isso tudo ajudou a gente a chegar lá. Uma sequência de circunstâncias que nos favoreceu. A gente lembra que o Alexandre Barros venceu 7 corridas, coisa que o Diogo não venceu ainda, tá? Na classe principal, não conseguiu o título. A gente lembra do pioneiro do Adu Celso, que venceu na 350 em 1973, e 20 anos depois o Alexandre venceu na mesma pista de Jarama, em 1993. Então, toda uma trajetória de vários pilotos que estiveram presentes com mais frequência ou não, o Marco Greco, o Cláudio Girotto, o Edmar Ferreira, no motocross o Roberto Bottia, vários pilotos que estiveram presentes em campeonatos mundiais. E hoje a gente vai falar, vamos falar daqui a pouco de um feito inédito no motociclismo mundial, que a gente vai ter que falar, mesmo que seja rapidamente, que é a 3ª colocação do Enzo Lopes na etapa do Canadá, a 2ª etapa do Mundial de Supercross, P3, primeira vez que o brasileiro subiu no pódio num campeonato mundial de fora da estrada, no motocross ou no supercross. Primeira vez que isso aconteceu. Então, estamos em estado de graça, seja na pancadaria, seja nos monastérios, o momento é do Brasil. É isso, excelente, Fausto. Vamos falar bastante do Enzo Lopes, sim, mas respira aí, Fausto, até porque o senhor precisa de fôlego para a jornada que está por vir. Afinal, ela tem Diogo Moreira na tela. É isso, Guilherme? Explica essa história. Assim, o Diogo foi campeão da Moto 2 no domingo e hoje oficialmente começa a trajetória dele na segunda-feira como piloto da MotoGP, fazendo aí vamos por assim, o reconhecimento de campo, conhecendo mais a fundo a galera da LCR. E amanhã, terça-feira, a gente tem o teste de pós-temporada de Valência, a estreia oficial de Diogo Moreira com uma moto da MotoGP, uma moto 1000 cilindradas, o último ano do regulamento atual. Então vai ser um dia muito especial mesmo. E a gente vai poder acompanhar a Fausto Macieira comentando esses momentos. Diogo aí fazendo seu debut com a LCR. Ansiedade grande também, né, Felipe? E, aliás, o Hamilton Rodrigues, narrador da MotoGP, companheiro de transmissões do Fausto e da Juliana Tesser,
colocou lá no Twitter uma foto da tela lá de cronometragem, já temos os ensaios para os testes no circuito espanhol. DM11 agora, Felipe. É isso? Ele sai do Pelé para ir pro Romário, é isso? É o título, é o 10 mais o título, né? Ah, boa. Essa é boa. É um bom contexto. Lembrou do Zamorano 1+8, assim. É isso. Tem uns que rola isso. Mas, cara, começa, exatamente. Né? Começa a história dele na MotoGP, que a gente tem que acompanhar, torcer, porque é não só para ele, como para o esporte brasileiro, mas para tanta gente. Eu fui num evento esse ano na Yamaha em que ele conversou com pilotos jovens. Cara, foi muito bonito ver aquilo. Você vê menino de 10, 12, 11 perguntando, falando de moto com... Então, o piloto jovem passa a ter um cara para seguir, porque é diferente. Você pode seguir o Mark Marques, claro. Você pode seguir vou saber da história do Valentino Rossi, quero saber do Banhaia, quero saber do Jorge Martin, do Bezeco, legal, tudo legal. Mas não é espelhado. Não tem como espelhar a trajetória desses caras e falar, eu vou fazer igual. Não tem. Do ponto de vista de motociclismo, até tem. O que ele fez? Mas de qualquer forma, se ele te falar assim, porque o Mark Marques começou naquela pista, ele vai ter que pegar um voo transatlântico. Quem desses pegou? O Diogo Moreira. Quem foi cedo? Diogo Moreira. Quem teve que estudar outra língua? Diogo Moreira. Então você tem um cara para minimamente replicar, não significa que vai dar certo igual de forma alguma, mas é diferente. Então eu acho que a maior beleza desse movimento do Diogo, da conquista do Diogo, é essa. É o impacto que ele pode causar, e aí tendo GP no Brasil, então tá tudo meio conectado. Isso é um momento mágico que a gente tem que desfrutar. E quando eu digo a gente, todo mundo, os brasileiros, a imprensa, os pilotos jovens, os pilotos anteriores a ele, tipo o Alex Barros, tem que desfrutar. E certamente vai. Então é isso. Então tomara que ele tenha muita luz no caminho dele. É isso. Fausto, a gente já vai falar do GP de Valência, mas pegamos o gancho aqui do teste pós-temporada, afinal, claro. Estreia do Diogo Moreira e outros elementos pra gente ficar de olho nessas atividades aí lá no circuito Ricardo Tormo. Fausto? Pois é, a gente vai ter a transmissão de 6 às 9h15, que é a primeira parte do teste, depois de 9h20 às 1h15 da tarde não vai ter transmissão, mas a gente vai acompanhando nas redes sociais e fazendo comentários através das plataformas sociais. É um momento importante, não é um momento definitivo. O Toprak Razgatlioglu também escolheu o número, que aliás era um número que eu gostaria que o Diogo tivesse escolhido, o 7. O 7 é Garrincha, né? O 7 é Jairzinho, né? Túlio, né? Então o Diogo escolheu o 11, que é o número do Bulega, né? Que é o número do Bulega, que ocorreu de 11, mas o Bulega, como vai entrar fixo em 2027, não vai entrar como piloto de teste. O piloto de teste não tem essa primazia que o Marini teve de manter o 10 na moto dele. Então o 11 do Moreira, tomara que seja isso que o Guilherme falou, essa é um 10 mais um título. Tem jogadores, eu lembro do Rivelino, Paulo César Caju, o Romário usou muito tempo, cara. Eu acho que o Neymar usou 11 também. Sim. Né? Usou 11 também. Mas o 11 que me lembra, que me bate no coração, é um 11 ligado ao motociclismo, é o 11 do Guto Lima, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, radicado na Califórnia, campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro de moto 4 tempos, com quem eu falo todo dia, com quem eu falei hoje, que me lembrei dele quando vi o 11 na moto do Diogo Moreira, que dê tudo certo para ele. A Yamaha confirmou que vai usar o V4 e apenas o V4. Achei que eles iam levar o 4 em linha e o V4 para fazer uma comparação, mas parece que não, né? É uma aposta forte da Yamaha nesse sentido, mas eu acho que a gente não vai ver muita coisa diferente das motos 25, porque primeiro está congelado, segundo tem o teste de Sepang, terceiro, Mark Marques não vai estar testando, mas vai estar na pista, né? Então qualquer que seja a escolha da Ducati, ela pode escolher entre 24 e 25 ou mixar as duas, que é o que eu acho que eles vão fazer. O Mark Marques vai dizer, a 25 eu estou andando bem. Aliás, tivemos pódio de 25, né? Esse fim de semana, né? Do dia de Antônio. Então, eu acho que o Banhaia vai ser o responsável, apesar de estar no inferno astral que não termina nunca, né? Eu acho que ele devia ir para um monastério, né? Para fazer um cursilho lá, para se encontrar com o eu interior dele. Acho que o Mark Marques vai dizer, 25 eu ando. Mas se vocês puserem 24, eu vou andar também.
sabe? Porque a 24 é reconhecidamente uma moto muito boa, né? Então, acho que na Ducati há toda essa expectativa de quem vai ser o capitão do time, quem vai ser o desenvolvedor. Acho que ninguém vai desenvolver nada na terça-feira. Vão apresentar algumas coisas, vão fazer uma ambientação, mas o teste mesmo vai ser em fevereiro em Sepang, quando esperamos o Marques esteja de volta. Vamos ter o Martin na pista também, mas também a Aprilia, que parece ser a melhor moto do momento, né, se aproximou demais da Ducati. Não sei, ou muito provavelmente a ausência do Marques facilitou essa aproximação, né? Muito provavelmente, né? Porém, eu acho que a gente só vai ver mudanças efetivas em fevereiro. Aproveitando para dizer que a Honda perdeu as concessões. Então a Honda vai ter menos vantagens do que a Yamaha. A Yamaha ficou no ranking D, tem mais motores, pode testar com seus pilotos oficiais, tem mais pneus para testar, tem mais convites. Então a Yamaha pode aproveitar isso para sair dessa situação de desenvolver uma moto completamente diferente, que até agora ainda precisa de evolução. E a Honda aí perde algumas vantagens, do que para o Diogo não é tão bom, porém ele vai se adaptar a essa nova situação. A Yamaha agora está em pé de igualdade com a Aprilia e KTM, e a Ducati continua lá na frente no ranking A. Não tem ninguém no B, no C tem essas 3 marcas e no D tem a Yamaha. Vamos ver o que vai acontecer já com essa mudança de enquadramento na regra de concessões para a Honda. Fausto já traz aqui o gancho de um dos momentos importantes da corrida da MotoGP, que foi a ultrapassagem do Luca Marini ali sobre o Jack Miller. Depois o Miller pede posição para o Brad Binder também, em dado momento, se não me falha a memória. Inclusive descobriu uma nova alcunha para Brad Binder. O senhor Felipe Mota cita os seus filhos, que chamam o Acosta de Paco por causa dos gráficos. O Brad Binder é o Bebin. Então temos uma alcunha etílica aí para o piloto sul-africano. De qualquer maneira, aqui uma breve nota de rodapé. O Marini passando aí e tirando a Honda desse hall de marcas beneficiadas, coloquemos assim. Mas lá na frente a Ducati 2025, citada pelo Fausto, meu caro Guilherme, brigando com suor pelo pódio. Alex Marques acabou perdendo muito terreno. Ele que corre com a moto defasada, né? Foi ali uma, digamos, atração da corrida sprint, mas perdeu muito terreno na corrida principal, que teve a vitória do Marco Bezek, dobradinha da Aprilia, hein, Gui? Isso, e colocando ainda na segunda posição o Raul Fernandes, que veio numa reta final de campeonato muito boa, uma vitória e um segundo lugar, colocando a Aprilia de fábrica e a Trackhouse, a equipe satélite, no pódio. Mais um fim de semana muito interessante, alguns fatores, né? Vocês já citaram a questão da Honda. Lembrando para a galera que está em casa, para contabilidade das concessões, vale apenas o Mundial de Construtores, e o Construtores pega só um resultado, o melhor resultado de cada marca. Então por isso que dependia muito do 7º lugar. Não era tipo o Marini terminar em 7º e, sei lá, o Zarco terminar em 13º. Não, era só um piloto que contava. Mas pra mim o grande momento do fim de semana, até num tom um pouco mais negativo, bizarro que seja, veio antes da largada, que foi o Morbidelli. Cara, o que foi aquilo? O que aconteceu ali? E ainda me fratura a mão e tá fora do teste de amanhã. Foi bizarro. Não, foi muito bizarro. Foi bizarro. Porque assim, me deu a sensação, eu que tenho às vezes meus lapsos de concentração, assim, do tipo, eu me identifiquei, sabe assim, naquele... Quando eu ouço, de repente, o João, meu mais velho, falando assim, papai, o meu caçula às vezes faz assim, Joaquim, ele estala o dedo e fala, terra chamando. Ele tem 6 anos, fez 7 agora. Então, assim, Morbidelli, terra chamando, amigão. Que foi aquilo? Fausto, você já viu isso, Fausto? Pois é, já vi. Mas assim, o Morbidelli, eu acho que ele foi prejudicado porque ele levou um susto, porque ele ia alinhar em 7º. A pole era do lado esquerdo, a primeira curva era para o lado direito. Então, a aproximação é pela direita, e quem está na linha do pole, que é o 1º, 4º, 7º e 10º, por aí vai, ele tem que vir pela direita, cruzar o grid e encaixar no colchete dele, no ponto de largada dele. E nessa, eles têm, ao mesmo tempo, cara, a MotoGP é muita coisa, é igual como a Fórmula 1, que você conhece bem. São muitos dispositivos para você acionar naquele momento, e é o dispositivo de largada que enterra a frente, um dispositivo que veio do motocross. Você precisa dar um freadão para a moto baixar a frente, cravar na frente baixada para não empinar na largada. Então,
E o Alex Espargaró estava no meio ali, na frente dele. Quando ele estava cruzando o Alex Espargaró meteu uma frenagem que a traseira saiu do chão, deu um RL, ele freou muito forte, e o Morbidelli levou um susto, quase bateu nele, caiu parado praticamente. Acho que foi em função do susto que ele levou, que ele não esperava, ele achava, penso eu, que o Alex já tinha engatado o seu dispositivo de largada. Vamos se livrar dessas coisas todas em 2027, já do dispositivo de rebaixamento já no ano que vem. E foi o que aconteceu com o Bezzecchi. O Bezzecchi disse que engatou o dispositivo de largada na corrida sprint e não conseguiu desengatar. Porque aí, o que acontece? Na primeira frenagem, ele solta, você freia forte, e o dispositivo solta, a suspensão estica e começa a funcionar normalmente. O do Bezzecchi, ela não soltou, ficou engatado, já aconteceu isso com o Oliveira. Com o Oliveira acontece tudo, né? Ele só foi soltar na curva 6, então ele fez 5 curvas com a frente enterrada. Então, é um dispositivo mecânico, não pode ser de outra maneira, mas é um dispositivo a mais para prejudicar os pilotos. Nesse caso, prejudicou bastante o Franco Morbidelli. Lamento o que aconteceu com ele, lamento que ele perca o treino, o teste. Mas, repito, é um teste que não vai definir nada para 2026. O que vai definir são os 3 dias de teste em Sepang, onde a Yamaha vai ter o quê? A mesma coisa que teve junto com a Honda esse ano. Mais 3 dias de teste com seus pilotos oficiais. Tanto que o Quartararo, no primeiro dia de teste para valer, ele foi um dos mais rápidos, porque ele já tinha testado 3 dias antes. Então a Yamaha, e é uma outra dúvida que eu pergunto para vocês também, por que impede, a Yamaha tem 2 evoluções de carenagem, né, de aerodinâmica, que os outros não têm, os outros todos estão praticamente na mesma base da Ducati, apenas com mais pneus e mais convites. Aí a Ducati não tem convites, eles têm 3, a Yamaha tem 6. Mas o que impede da Yamaha, que pode evoluir seus motores, o que impede dela colocar um motor 850 para rodar em 2026? Acho que no regulamento, por enquanto, não impede, mas esse regulamento já tem 400 páginas e crescendo, e é escrito a lápis, toda hora muda. Tem uma reunião, vai lá e muda o regulamento. Por enquanto, a Yamaha é a única que pode antecipar a sua 850, o que é uma vantagem. Eu responderia que o fator Quartararo aí, a Yamaha colocar mais um projeto em desenvolvimento no momento em que o Quartararo faz insinuações no mercado seria mais uma aposta, vamos colocar dessa forma, mas a gente vai ter que esperar para ver como é que fica essa Yamaha V4 full time aí na próxima temporada, entre outros aspectos. Agora, voltando à corrida, vocês citaram o incidente no Morbidelli, o Fausto bem explicou o que rolou. Também tivemos o arranca-rabo ali entre Johan Zarco e Pecco Bagnaia na largada, logo depois da largada. Bagnaia é impressionante, hein, Guilherme? Cara, o Bagnaia não consegue uma, né, velho? E ontem não foi nem culpa dele. Não foi culpa dele. É isso que é o pior. O Bagnaia não consegue ter o mínimo de sorte. Tem momentos ali que sim é culpa dele, é erro dele, mas ontem nem isso pra justificar. O Bagnaia tem que pegar, terminar o teste amanhã em Valência, ele tem que tacar fogo na moto, no Macacão, no Tardosi, no Dalinha e começar do zero. Tacar fogo em todo mundo vai dar problema. Mas a cena dele voltando pra garagem, o Tardosi caminhando lado a lado ali, sem esboçar qualquer tipo de empatia pelo Bagnaia, ela também é tensa, pra dizer o mínimo. A própria direção da Ducati já não suporta mais, né? Ontem eles ainda fazem a ressalva que não era culpa dele. Mas a gente já teve declarações do Tardosi, da linha, falando, ó, estamos perdendo a paciência, alguma coisa tem que mudar. Então, assim, não tem o que fazer. O Bagnaia, o que o Fausto falou, ele tem que pegar e ir pra um retiro espiritual por 3 meses, desaparecer do mundo, voltar em Sepang e torcer para que as coisas tenham mudado. Querendo ou não, o fim da temporada é uma coisa que o Bagnaia deve estar torcendo já há alguns meses. Sim. Porque a troca da moto, por mais que não seja necessariamente uma moto completamente nova em 2026, só de ter componentes novos, eu acho que para ele já é um alento e tipo, ó, pelo menos eu tô me livrando de alguma coisa da desgraça que foi 2025. Nem que seja o aspecto mental da virada de ano. Porque, cara, ele terminou em 5º. Então, eu ia jogar isso pra você, Felipe. Veja que interessante a classificação final da MotoGP 2025. O Marques perdendo nas últimas 4 etapas 545 pontos contra 467 do seu irmão Alex. Uma
diferença grande. 5, né? Porque Se a ele gente rodou considerar na primeira volta da Indonésia. É uma ponderação importante, de fato. A gente tem o terceiro colocado, Marco Bezek, já tinha confirmado a terceira posição na etapa anterior, vence agora, apesar do problema na sprint que o Fausto bem explicou também. Pedro Acosta, quarto, uma temporada de altos e baixos do Acosta, mas se você olha o somatório, uma boa temporada. Sim. Faltou a vitória, né? Eu até confesso que estava torcendo para a vitória do Pedro Acosta, Eu ele também. ainda segue sem triunfos na classe rainha. Conseguiu aí o pódio na sprint, foi quarto na corrida principal lá em Valência, e apenas temos o Pecco Bagnaia, só trazendo os pontos, né? O Bezek 353 em terceiro, o Acosta 307 em quarto, Bagnaia 288, quinta posição atrás de uma KTM e de uma Aprilia. Não. É constrangedor. E olha, não tá muito distante o Fábio Di Gianantonio, que terminou em sexto com 262 pontos. É isso, mais uma corridinha aí. Fala, Fausto, você levantou a mão, já vou contigo. Não. Só para dizer, e o Marques não estava presente, e o Fábio Di Gianantonio largou na primeira fila, e o Pecco Bagnaia largou em 16º, né? Largou na sexta fila. O Bagnaia se preocupou mais com o Bulligan nesses últimos fins de semana do que com o resto. Isso. Complicado, né? Não dá, cara. A hora que ele caiu, e aí você vê como tá a reputação dele. A hora que mostra a queda dele, que a imagem chega atrasada, você fala, não, de novo, você nunca nem imagina que pode ser algo, o que foi o que aconteceu. Ontem não foi culpa dele. Mas você já fala, não. Me lembrou, porque sábado eu tava de plantão na ESPN fazendo jogos de Palmeiras e também do Flamengo. O Flamengo pegou o Sport já quase rebaixado, e agora rebaixado. 2 caras foram expulsos, 41. O segundo expulso, ele é expulso, ele nem espera o juiz levantar o vermelho. Já vai embora. O cara vira e vai pro chuveiro, tipo, eu não quero mais estar aqui. Me tira. Quando o Bagnaia cai, eu pensei no zagueiro que foi o Ramon, no caso do Sport. Eu falei, cara, o Bagnaia já tá assim, vou mergulhar. Vou deslizar, sair, me põe na brita que eu não quero mais estar aqui. Acabou. Aí quando a gente vê que, nesse caso, não foi responsabilidade dele, eu até falei, retiro o que eu pensei, não é nem o que eu disse, mas Até porque o Bagnaia já falou isso, que ele prefere cair ao invés de terminar em último. Então até porque tá tirando isso assim, do nada. cara, é uma tristeza. E agora é imaginar o que vai ser, assim, realmente o que vai ser. Porque ele foi caindo a expectativa, né? No começo era, nossa, ele não consegue acompanhar os irmãos Marques. Porra, se a gente soubesse que aquilo tava bom, né? Porque a gente pesava a mão, tipo assim, porra, não tá acompanhando, Alex Marques tá engolindo, ele nunca chega nem em terceiro, mas tava em terceiro. Se aquilo a gente soubesse do fim do ano, eu elogiava. Foi mal, se eu soubesse eu tava falando bem de você. Mas, cara, Ele piorou depois que o Marques saiu, ele piorou. Sim. Gente, se a gente olhar os números do Pecco no início da temporada e no final da temporada, é outro piloto. Nas 5 primeiras corridas, ele tem 4 pódios. Isso estou falando só do domingo, não é sprint. Tem 5 pódios em 4 corridas. Nas últimas 7 corridas, ele tem 6 abandonos nas corridas principais. A única que ele não abandona, ele vence no Japão. Vence bem, inclusive. Vence bem. E sprint, nessas últimas 7 também, ele tem 2 vitórias, Japão e Malásia, e um 8º lugar em Portugal. Então, assim, não tem, é um lixo esse final de temporada do Pecco, não tem outra palavra, é um lixo. Fausto, pra gente arrematar aqui a corrida da MotoGP, uma cena que chamou atenção foi o tchauzinho de Jorge Martin para os torcedores espanhóis ali, antes dele se retirar da prova, algo que depois foi revelado já estava programado junto à Aprilia, parece que termina em melhores termos aí o ano, quando a gente fala da relação entre o campeão de 2024 e a marca italiana, que, claro, nos leva ao seguinte questionamento, muito por conta do que fez o Marco Bezek em 2025. Será que a Aprilia vai conseguir dar um calor na Ducati ano que vem? A gente vai fazer, claro, toda essa expectativa e análise para o próximo ano, mas eu acho que é aquele fator de interesse que fica para a próxima temporada da classe rainha, além do próprio Diogo Moreira. Fausto. Pois é, eu acho que além dele se despedir da temporada, o Carlos, ele estava se despedindo do número 1, né? E não era até logo, era adeus. O número 1 que foi pro Diogo Moreira agora, né? O 10+1. Sim, mas assim, o Mark Marques não vai usar o número 1. Nunca quis usar, não vai usar. Acho que vai depender muito do rendimento da Aprilia o Martin ficar ou não, porque ele vai cumprir, está cumprindo obrigado, está cumprindo de algema, né, esse contrato, então ele vai estar livre no final do ano que vem, o Bagnaia vai estar livre no final do ano que vem, o Quartararo vai estar livre, o Mark Marques vai estar livre, então vai ter um Bumba Meu Boi no final do ano que vem, o Jorge Martin é um deles, é um dos principais cogitados para a equipe Honda. O Pedro Acosta vai estar livre no final do ano que vem. Vai ser uma doideira no final do ano que vem. Acho que a Aprilia
tem boa chance de se sobressair e manter o Jorge Martin até para 2027, porque com os motores congelados e o Mark Marques ainda um pouco avariado, não se sabe quanto ele vai estar afetado por mais essa situação, a Aprilia pode se sobressair e aí manter pelos próprios méritos, né? O Bezzecchi mostrou isso ontem, né? Tem mostrado isso, venceu o mesmo número de vitórias que o Alex Marques, manter o Martin por espontânea vontade e não no cativeiro, né? E só para fechar sobre a MotoGP, grande vitória do Adrian Fernandes, até que enfim, 86 corridas para o Adrian Fernandes venceu, não foi nem citado pelo irmão mais velho é triste mesmo, o cara vai dizer assim, meu irmão ganhou, demorou 5 anos para ganhar, legal, né? Não falou do irmão, né? Mas parabéns ao Adrian Fernandes, e a Honda conseguiu 2 vitórias contra 20 da KTM, o momento é da KTM, a KTM entra no ano que vem com vantagem, porque a Honda vai mais uma vez priorizar o avanço que obteve, e é notável, na MotoGP esse ano, e vai perder as concessões, então vai ter que trabalhar ainda mais para compensar isso. Mas o Adrian Fernandes ter vencido, parabéns para ele, uma vitória espetacular, a Moto3 é sempre fantástica, parabéns também, outra vitória inédita, Izan Guevara na Moto2, demorou também, campeão de 2022, temperamental e tudo mais, e conseguiu uma vitória muito boa na Moto2, mas o domingo, o fim de semana, o GP foi do Diogo Moreira, com total merecimento, fez o que tinha que fazer e é um domingo inesquecível. 16 de novembro de 2025 é o melhor domingo da história do Brasil em piso de asfalto em todos os tempos. Então, essa é a mensagem que fica. Sem dúvida. Até para arrematar a MotoGP, para não passar batida, uma imagem que foi muito bonita, ter Alex Barros unindo o Moto2 e MotoGP, foi muito legal. O Mark Marques dar aquela estendidinha de mão, sim, né? O campeão e mega ultra blaster piloto que é o Mark Marques, dando a abençoada. Diogo Moreira receber a bênção ali do Mark Marques é uma imagem muito, muito bonita. E agora serão colegas de grid. É isso. Já foram várias vezes. Nas brincadeiras ali na Catalunha, Diogo Moreira manda, né, melhor que ele no motocross. Então, mas agora é pra valer. É pra rival, agora é rival. Inclusive de marca, né? Agora, também um fim de semana que tínhamos lá o Grazie Vale estampado no paddock de Valência. Foi engraçado. Felipe, queria agradecer a sua participação. Eu, Guilherme e Fausto seguimos aqui com outros destaques, mas muito obrigado. Obrigado, turma. Valeu, Fausto. Round 1, fight. É isso. Abraço, Felipe. Excelente. O Fausto sempre traz umas boas sacadas. A gente vai falar de off-road. Roda a vinheta. Agora é hora de falar do mundo do off-road, porque tem Supercross em dose dupla aqui no podcast dessa segunda-feira. Vamos começar falando do Mundial de Supercross, porque olha, se no asfalto a gente teve o Diogo Moreira sendo campeão, o Fausto já adiantou aqui. No Mundial de Supercross tivemos também o Enzo Lopes fazendo bonito. Etapa do Canadá do Mundial de Supercross, a segunda de 5 etapas. Vamos falar por classes. Na WSX, Eli Tomac venceu 2 das 3 baterias. Ken Roczen foi o grande vencedor da outra. E com isso, o Roczen está na liderança, 85 pontos contra 65 do Jason Anderson, e o Justin Cooper da Yamaha é o terceiro com 63. Já na SX2 temos um domínio da Yamaha, as 3 vitórias da Yamaha, o top 3 do campeonato é da Yamaha, mas o Max Ensth segue dominando, ele venceu as 3 baterias do Canadá, com isso ele segue imbatível na temporada, e olha, tá 6 baterias, 6 vitórias, não tá nadando de braçada. Gabaritando, né? Inclusive na SX2 tivemos o mesmo piloto em todos os 3 primeiros lugares, o mesmo piloto em todos os segundos lugares e o Enzo fazendo os 3 terceiros lugares, ficando com o P3 da etapa. Olhando para o campeonato, o Max Ensth tem 90 pontos, Cody Schock tem 74 e o Enzo Lopes 62. Agora o Mundial tira uma semaninha de folga, antes da etapa de 29 de novembro na Austrália. Fausto, Enzo também mandando muito no Mundial de Supercross. Andando muito bem a corrida. Esse Mundial de Supercross é uma arena crosszão, né? Mas era maior em Vancouver do que foi na etapa anterior, em Buenos Aires. E o Ensth andando muito bem, foi o campeão mundial de 2023. O Cody Schock, ele tem uma rivalidade com o Enzo Lopes, porque ele tomou a vaga do Enzo na Clube Yamaha. Aliás, eles estão companheiros de equipe, né? Que é uma equipe da NASCAR, né? Que vocês conhecem, não é uma equipe.
É isso aí, a Rick Ware é uma equipe da NASCAR, é uma equipe que se organiza para o Mundial, mas ela não tem presença no AMA Supercross, tá? Então, e eles são companheiros que não se falam, né? O Enzo andou muito forte, tinha uma seção de costelas imensa, e ele foi onde ele errou na etapa da Argentina, ele errou nas costelas. Dessa vez ele vinha, pop, mandava 3, mandava mais 3, mandava 4, estava andando muito forte e fez 3 terceiros lugares, chegou a andar perto do Choque. O Choque chegou a andar perto do Ansted, mas o Choque falou: achei melhor não atacar, papapá, vamos deixar mais para frente. E o campeonato tem agora o Ansted invicto, né? O Choque em segundo, e o Choque tem 74 pontos e o Enzo tem 62, e ele está na frente do campeão no número 1 de 2024, que é o Shane McElroy, que vem na 4ª colocação. E é muito bacana esse esquema de super pole para a escolha do partidor, e depois 2 corridas sprint de 8 voltas e uma corrida principal valendo o dobro da pontuação de 12 voltas. Então, o nosso Enzo, primeiro, conquistou um lugar inédito no motocross brasileiro, no supercross brasileiro, né? Um mundial, é um campeonato recente, mas é um mundial reconhecido pela FIM. Segundo, tem chance. A chance não é muito grande, porque a moto do Ansted é um canhão, dispara todas na frente. Tem as motos elétricas andando no meio ali, que também complicam bastante, que é uma moto que tem uma entrega de potência instantânea, difícil de passar, e o Enzo, ele está treinando mais de 450 do que de 250. Eu acho que ele vai andar essa temporada de 450. Mas ele, na 250, e trocou a frente, estava com a frente nova. Tem a orientação do nosso carioca, nosso treinador, Nilson Maguila, que é uma referência no motocross no Brasil e no exterior, já treinou vários pilotos de sucesso no nível internacional e está perto ali do Enzo para regular a moto, ajustar a moto o mais próxima possível do que ele quer e tem conseguido bons resultados. Na SX1 450, a estreia, cara, o Eli Tomac, quando o cara é bom mesmo. O Eli Tomac é sui generis, é extra série. Estreia dele na KTM, né? Andou de Yamaha, foi campeão de Yamaha, foi campeão de Kawasaki, e estreando na KTM, e falou assim: mas esse motor não anda. Olha, é a 450, bicho. É uma 450 que tem mais de 60 HP, 100 kg de peso, uma moto bestial. Ele falou: mexe nesse motor aí que não tá andando. E cara, o nego futucou o motor lá e ele ganhou. Ele teve um pega na segunda corrida com o Ken Roczen, que está liderando o campeonato, porque eles são convidados, né? O Digan foi convidado na primeira etapa, o Eli Tomac foi convidado nessa segunda etapa, então provavelmente ele não vai participar da etapa da Austrália, e então o Roczen, que é campeão, tem chance de levar esse campeonato, e boa presença também do Jason Anderson, né? Vaca bravona, o Jason Anderson, ex-campeão do AMA Supercross, estreando na Suzuki e também andando muito bem, fazendo o top 3. Então, parabéns ao Eli Tomac, que mostrou que qualquer moto para ele é pequena, qualquer moto para ele andar pouco, porque ele anda muito, não é a moto que anda pouco, é ele que anda muito, e andou muito mais uma vez, e levou a vitória para casa, levou a premiação para casa, não deve participar, o Roczen é o favorito, mas o Anderson está pegando a mão da Suzuki, pode ser um título aí, com 2 Suzukis em dobradinha, vamos ver o que vai acontecer até o final dessa temporada, que é uma mini temporada, mas é um mundial, e tem um brasileiro que, matematicamente, pode ser campeão mundial, ou pode ser vice, e está em terceiro, né? Então, não se esqueça. Tá fazendo bonito. E aí, emendando... Manda, Fausto, manda. Aí, emendando, teve o Supercross de Paris, né? Que não é mais em Bercy, é em La Défense, Nanterre, que é um evento isolado, né? Que paga uma fortuna também. Então, os irmãos Lawrence foram o quê? Em busca dos euros, né? Foram em busca dos euros, mas quem estava andando uma barbaridade, que é o piloto que eu mais simpatizo no AMA Supercross, é o Malcolm Stewart, né? Negro, preto, irmão do James Stewart, que é uma lenda no motocross americano, e o Malcolm jantou todo mundo no sábado, são 2 noites, sábado e domingo, né? Jantou todo mundo no sábado, o Lawrence, cara, o Tom Vialli, filho do Frederick Vialli, eu lembrei do pai, o Tom Vialli estava estreando na Honda, deu uma panca no Jet Lawrence,
jogou para fora, para cima da placa e tal. Aí o Lawrence deu uma empenada lá, não conseguiu andar, e o Malcolm Stewart ganhou as 3 no sábado. No domingo, os Lawrence se recuperaram, né? Já está um pouco menos dolorido, e venceram, mas ainda assim, na soma dos resultados, o Malcolm Stewart, que passa na costela, parece um avião, passa na costela, e foi o vencedor. Foi o Rei de Bercy, 17 anos depois que o James Bubba Stewart, irmão mais velho dele, foi o Rei de Bercy. Então, a história se repete no Supercross de Bercy. Rei de Bercy. Príncipe de Bercy, tinha um australiano que era o Luke Clout, da Austrália, da Kawasaki. Ganhou 2 baterias no sábado, mas no domingo tomou um capote, empenou o pedal de marcha, chegou em 13º, e aí a vitória ficou com o Anthony Bourdon, da França, que é o Príncipe de Bercy, nesse grande evento que é realizado anualmente lá. Então, parabéns aí aos franceses que conseguiram fazer o príncipe, mas os Estados Unidos foi lá e fez o rei negro, o rei Malcolm Stewart. Parabéns para ele. Adoro o Malcolm Stewart, torço por ele, usa uns dreads até embaixo, toma uns capote violento, mas quando acerta e vai embora. É isso, dos dreadlocks à careca de Fausto Macieira, aqui o nosso podcast repleto de diversidade temática, inclusive dando todo o destaque para o mundo do cross, como sempre procuramos fazer aqui no nosso programa, te convidando sempre a mandar o podcast para a galera que vocês sabem que gosta do mundo da velocidade em 2 rodas. E claro, não esqueça de deixar o seu like se está aqui no YouTube, hypar, se está ouvindo nos agregadores de áudio, também colocar a notificação para tocar sempre que a gente publica aqui o podcast, todas as segundas-feiras, abrindo para geral. A gente vai encerrando aqui o programa de hoje, claro, celebrando o título de Diogo Moreira na Moto2, claro, já amanhã com o compromisso de pista, com o teste pós-temporada da MotoGP, fazendo seu debut na LCR Honda. Gui, muito obrigado. Olha, o programa de hoje foi daqueles, hein? Programa especialíssimo, e agora vamos ficar de olho. Semana que vem no podcast a gente vai trazer todas as informações do que foi a estreia do Diogo Moreira na MotoGP e já começar a pensar um pouquinho no ano que vem, porque eu acho que a regressiva começou já. Sem dúvida. E, claro, trazendo os destaques demais aí no mundo da velocidade em 2 rodas. Fausto, parabéns por cumprir a sua promessa. Para nós foi um prazer inenarrável, um colírio para os nossos olhos esse seu novo estilo. Dê aí o seu recado final para a galera. Pois essa estreia foi aqui, né? E agora eu lembrei de uma referência que é do motociclismo esportivo, que é o que eu gosto, que é o grande Stefan Everts, 10 vezes campeão mundial, completamente careca, teve um acidente, pegou uma doença lá na África, perdeu 9 dedos do pé, e tem 10 títulos mundiais, e ele brinca, assim, agora tem mais títulos do que dedos do pé. E assim, e é meu amigo particular, e eu gosto demais do Stefan Everts, então ter uma semelhança, ainda que seja só fisionômica, com o maior piloto da história do motocross mundial é, para mim, motivo de muita satisfação, de muita honra, e honraria maior para o nosso Diogo Moreira, que tornou o nosso sonho realidade. Um piloto brasileiro campeão mundial no motociclismo esportivo. Parabéns para o Diogo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado ao Guilherme, ao Felipe, a todos que nos acompanharam. Amanhã, terça-feira, 6 horas da madrugada, teste inicial da MotoGP 2026 com Diogo Moreira, Topaca, Rasgatiolo e o resto da turma toda na pista de Valência. Vai ter TV ao vivo, assistam, vai valer a pena. Valeu, rapaziada, boa semana, nos vemos sempre na pista e nas plataformas. Aquele abraço, parabéns Moreira, parabéns Brasil. É isso, Fausto amanhã trazendo todas as ações, citou uma excelente referência aqui o Stefan Everts. Fausto também tá parecido com um espectador aqui do podcast, nosso Wilson Passos, popular tio Toco, que conheço muito bem também. Um abraço a todos vocês, até a semana que vem, tchau, tchau.